quando eu vi a lista, me surpreendeu. Eu recebi essa lista à noite de uma fonte. Eu tô em Londres, 3 horas, na frente, do Brasil. Aí eu recebi, já era tarde, a hora que eu recebi já era tarde aqui, não deu para fazer nada. Aí no dia seguinte eu fui, apurei um pouquinho, fiz uma matéria e publiquei a lista dessas empresas. Aí comecei a ver as empresas, me chamou a atenção, eh, muitas grandes empresas e bancos, enfim, que cobram o ajuste fiscal, que cobram cortes do ministro Haddad, enfim, que tem essa cobrança, esse é o tema atual, inclusive, da economia, estão lá, recebendo isenções fiscais milionárias. Agora, hoje, aí eu fiz uma entrevista, que está aqui no canal, com o Ricardo Capelli, da BDI, ele falou um pouco sobre isso. E o que está repercutindo muito nas redes, deu assim, foi a questão dos influencers, que tem muitos influencers recebendo o PERSE. Então, o PERSE é incentivo ou não é? É mamata ou não é? Enfim, o que que é isso? E eu fiquei assim um pouco indignada, como eu te falei, porque eu vi uma moça que eu não conheço, não conhecia, não acompanhava, mas aí na repercussão eu vi que tinham muita gente falando: ah, a moça comprou uma bolsa de 500 mil e recebe incentivos do PERSE de 4 milhões. E aí você estava me explicando, a moça não é a empresa que recebeu o incentivo. Mas mesmo assim eu fico indignada, secretário. Bom, primeiro, cumprimentar a todos, agradecer o convite para participar desse programa e fico à sua disposição para esclarecer aquilo que eu possa contribuir para a elucidação dessa questão tão controversa quanto incentivos, isenções, benefícios, renúncia fiscal, gasto tributário e toda a sucessão de nomes que gravitam em torno do assunto. Você acha do incentivo fiscal? Você que esteve no comando da Receita, Secretaria de Fazenda, você dava muitos incentivos fiscais? É uma coisa que é importante? Vale a pena? Quando é que se deve dar o incentivo fiscal? Bom, primeiro eu não tenho muito prestígio nessa área, que eu sempre joguei muito duro. Eu não sou uma pessoa que tem fiquei famoso por isso, não, ao contrário. Quando eu assumi a Receita Federal, um jornalista escreveu um artigo, já falecido, meu amigo Gilberto Menstein, disse: agora o pessoal que pede incentivo fiscal vai ter problema. Isso daí é o osso duro de roer. Bom, dizer o seguinte, eu não tenho, isso aqui é claro, estou dizendo em torno de Blag, mas dizer o seguinte, eu não tenho nada contra incentivo fiscal. Incentivo fiscal é um instituto atemporal, existe desde que existe imposto, existe em todos os lugares do mundo, no Brasil não é exceção. O que tem que ser feito é o seguinte, administrar o instituto, que é um benefício, com parcimônia, com responsabilidade, com seriedade, com objetivos a alcançar, avaliar os objetivos se são alcançados ou não, e, portanto, administrar. Quer dizer, não é ficar me queixando que tem um problema de incentivo fiscal. Esse problema de incentivo fiscal é concedido por lei. Quer dizer, isso não nasce por geração espontânea. Então, essa lei, se houve a aprovação por lei, se ela não tem um prazo certo para terminar, é por lei, ela deve ser extinta. Secretário, isso é interessante, porque a gente procurou para participar desse programa vários parlamentares. Os parlamentares não estão querendo falar muito nesse assunto, não, porque, na verdade, passa por ali, né, como você está colocando, a aprovação do incentivo, né? Assim, e, geralmente, esse incentivo, que é aprovado pelo parlamento, é de iniciativa do executivo. Não digo que em todos os casos sejam, mas aí nós temos um problema anterior a tudo isso. Nós temos uma verdadeira confusão de palavras. O que é gasto tributário? O que é incentivo fiscal? Nós não temos nenhuma lei que esclareça o que vem a ser um incentivo fiscal, um gasto tributário, uma renúncia fiscal, etc. Eu vou dar um exemplo. A Constituição diz que nas exportações não há incidência
do IPI e do ICMS hoje vigentes. Isso é incentivo? Isso é renúncia? Eu entendo que não. E por quê? Isto é uma imunidade, isto é, uma isenção abrigada na Constituição. Uma lei não consegue revogar. Isso é uma imunidade. Se é uma imunidade, ela existirá, salvo se for revogada a imunidade no texto constitucional. Agora, essas imunidades, elas são, numa taxonomia que eu estabeleci, elas são dois tipos. Há imunidades que são irrestritas. Por exemplo, você exporta. Quando você exporta, não tem ICMS, não tem IPI, por imunidade e por isenção, que é, portanto, por lei, do PIS e do COFINS. Agora, há outras que são restringíveis. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Por exemplo, o tratamento dispensado às micro e pequenas empresas simples. Por exemplo, o tratamento dispensado às entidades filantrópicas. Isto é renúncia? Não. Isto é imunidade fiscal. A diferença para a exportação é que ela pode ser balizada, ela pode ser restringível. Daí, eu classificar imunidades irrestritas e imunidades restringíveis. Vamos supor, só para argumentar, que eu não tenha nenhum tipo de tratamento diferenciado e simplificado, como prevê a Constituição, para as micro e pequenas empresas. Isso pretextaria uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma ação declaratória, uma ADI, por omissão, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma ADO, portanto. Quer dizer, tem que ter, não pode não ter. Bom, então, coisas como essa, nós não temos uma definição clara do que vem a ser. Então, falta um arcabouço teórico, assim, e também legislativo, mas o que não é surpresa. Veja bem, a lei de finanças públicas, a lei complementar prevista na Constituição em 1988, até hoje não existe. Nós estamos falando de 36 anos. De 8 de outubro, 36 anos, não há lei. Você não tem parâmetro de nada, não sabe nada. Então, aí fica assim, eu arbitro que isso é, isso não é. Mas isso é arbitrário. Isso não decorre de uma qualificação normativa. Agora, secretário, como você muito bem colocou, é lei. Ou seja, essa lista não tem nada de ilegal. Tudo foi feito dentro da lei. Essas empresas estão rigorosamente dentro da lei. Oi? Pode ter ilegalidade. Mas a ilegalidade deve ser combatida como ilegalidade, é fraude. Quer dizer, é fraude, exatamente. Pode, se tiver fraude. Mas, a princípio, elas estão dentro da lei. Elas usaram o benefício que estava disponível. Ok. Agora, por exemplo, o PERSE. O PERSE foi um benefício que foi dado por conta da pandemia. A pandemia já acabou, né, secretário? Sim. E o governo está sendo pressionado para ajustar as contas, para acertar as contas. Isso não tem que ser revisto? Sim, mas veja bem, se o Congresso Nacional não aceitar, não vai ser revisto. Quer dizer, então é um tipo de coisa assim. Deve ser, tudo isso se submete ao escrutínio político, ao crivo político. E se politicamente não se quer fazer isso, não vai ser feito. Decorre de que não pode ficar reclamando de algo que depende da própria decisão fazer. Isso não nasce por geração espontânea, não. Quer dizer, agora ele disse, o governo se diz, olha, eu sou, suponhamos, eu não estou nem afirmando, estou como suposição, eu sou impotente para revogar isso. Vai ter que aceitar. Não tem opção.